Queridos, a lição desta manhã, o governo de Deus sobre o impossível. Pastor Paulo Afonso pediu para que pudéssemos estar esta manhã trazendo esta lição, uma lição que a primeiro momento nós até entendemos o propósito, mas que tem algumas verdades, alguns valores, algo que está intrínseco na formação do homem. É isso que nesta manhã nós vamos procurar trazer para os irmãos, essa reflexão. Será que nós estamos vivendo o impossível? Será que nós estamos vivendo o impossível de Deus nas nossas vidas? Ou estamos vivendo apenas aquilo que é provável? Nós precisamos viver o impossível. Dilema que Lutero, diante da sua argumentação, da sua consciência, ele, ao expor as Escrituras, a Bíblia vai nos informar esse texto, a história vai nos apresentar isso, quando Lutero diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que nos move nesta manhã é a fé em Cristo. E esta fé em Cristo precisa ser recheada de impossíveis. E nos diz assim o texto bíblico, o texto que vai introduzir a lição nesta manhã, que se encontra em Lucas, no capítulo 1, versículo 30 ao 37, e diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Acompanhe apenas. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço a homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o sexto mês para aquela que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Acompanhe. O texto áureo se encontra em Mateus, no capítulo 19, versículo 25, e diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Verdade prática. Os cientistas afirmam não existir o impossível, somente o improvável. Mas não explica quando ocorre a solução de casos impossíveis. Isto porque milagre não se explica, se aceita. Pensamento da semana. O Deus a quem servimos não faz somente aquilo que o homem pela ciência pode fazer, mas ele faz aquilo que o homem com toda a ciência não pode realizar. Piaget. Objetivo da lição: o crente será capaz de compreender que só Deus pode realizar o impossível, pois a palavra não existe no vocabulário do céu, embora seja comum em toda a terra. Queridos, esta manhã nós temos que, conforme eu disse, fazermos algumas reflexões sobre a nossa fé. O fato é que nós vivemos por fé e não vivemos por vista. E uma vez que vivemos por fé e não por vista, consequentemente, a nossa vida precisa ser recheada de impossíveis. Porque existem algumas situações que fogem à nossa alçada. E ao fugir da nossa alçada, precisamos vivenciar aquilo que muitas vezes não está diante de nós. A vida cristã, ela é uma vida em que envolve a coletividade. Todos nós, de certa forma,
estamos intrínsecos em um sistema fraternal. E essa instauração fraternal, que é característica da comunidade cristã, isso começou com os discípulos de Jesus reunindo-se em uma espécie de comunidade, vivenciando práticas da fé, vivenciando os ensinamentos do Cristo, e, consequentemente, isso foi tomando força até construir esse sistema governamental da igreja. Mas o fato é que a igreja, ela precisa viver em unidade. E essa vivência em unidade, ela passa pelas práticas que são visíveis, mas também por aquilo que é invisível. E essa razão que governa o homem na pós-modernidade, às vezes nos leva à incredulidade. E essa incredulidade, ela é maléfica para a condução da nossa vida cristã e é maléfica para a condução da igreja como comunidade. Isso por quê? Isso porque a incredulidade nos engessa. A incredulidade faz com que nós sejamos céticos. A incredulidade faz com que eu e você possa, muitas vezes, questionar alguns posicionamentos. Às vezes, a razão ela é importante, porque vivemos momentos hoje em que tem uma galera aí que, às vezes, em nome da fé, comete tantas situações, em nome dos impossíveis. Mas o fato é que aquilo que é bom, aquilo que nos une, aquilo que promove a unidade, aquilo que promove uma intimidade, aquilo que faz nós sairmos de um estado de razão e avançarmos para um estado, muitas vezes consciente, muitas vezes produtivo, cheios do Espírito Santo, é muito melhor. E é nesta temática, nesta manhã, que precisamos entender, porque é preciso nós compreendermos que só Deus e a dependência em Deus que nos fará vivenciar o impossível, porque esta palavra impossível está no vocabulário do homem, mas do céu não está. Então, quando nós vivenciamos estes impossíveis, e vamos aqui introduzir a lição, e consequentemente, nós vamos ver mais à frente o que é o impossível, as citações bíblicas deste impossível, como precisamos viver o impossível dentro deste mundo, a dependência do Espírito Santo que nos fará vivenciar impossíveis. Diante dessa temática, precisamos, então, dar um salto de partida. E é preciso, a partir de então, nós entendermos que a nossa dependência de Deus é fundamental. E, às vezes, essa dependência de Deus, ela passa por um caminho em que não se pode explicar. Um exemplo claro. Deus, ele não está restrito às nossas verdades, porque Ele é a verdade. Ele não está restrito à religiosidade, porque o sistema religioso é algo que foi conduzido pelo homem para entender o mistério. Deus está além, Deus está acima, Deus está no controle de tudo, Deus está conduzindo tudo, e nós precisamos ter a dependência dEle. Esta manhã é uma manhã em que nós vamos fazer essas reflexões, porque às vezes nós vivemos uma fé, irmã Zilá, tão restrita, tão pequena, tão ínfima, que esquecemos de vivenciar os impossíveis. Queremos ser muito racionais em muitas coisas. Irmãos, precisamos ver os milagres, precisamos ver os sinais. A Bíblia diz
que os sinais seguirão aqueles que creem. É claro que eu não estou aqui fazendo uma argumentação que sem consciência nenhuma vamos fazer. Não é bem assim. Deus, ele conduz a história. E nós como agentes participantes desta história, nós somos guiados pelo Espírito. Mas, irmãos, precisamos viver esses impossíveis. E diante disso, a introdução nos coloca da seguinte forma: infelizmente, muitos crentes se deparam com o impossível e paralisam a fé, aceitando a impossibilidade como fim. A Bíblia nos traz importantes registros de muitos que se viram diante de uma situação impossível, mas firmaram sua fé no Senhor. Por isso, milagres e livramentos aconteceram. Tais exemplos estão registrados para fortalecer nossa fé, consolidar a nossa confiança e alimentar nossa esperança, pois a maior prova de nossa fé não é quando clamamos, destaquem isso aí, irmãos, por algo que a própria ciência diz ser impossível acontecer. Queridos, quantas situações, às vezes, nos são apresentadas? São muitas, diariamente. Às vezes, nós vamos ao médico e diante do médico recebemos uma notícia que não é muito boa. Seus dias estão contados, se preparem. E a resposta diante deste fato, e não só isso, diante de situações que nos envolvem, nos paralisam. E essa paralisia, ela é ruim, porque nós não precisamos e não devemos estar paralisados, mas isso deveria ser um nutriente para nos envolver e nos estimular a acreditar. Era isso que moveu a igreja primitiva, e alguns vão dizer que na igreja primitiva, as pessoas, elas viviam grandes milagres, porque aquela era a era apostólica. Ali, o Espírito Santo estava construindo a formação da igreja, então os milagres aconteceram. Depois, não acontece mais. Eu não creio dessa forma. A visão sensacionista é justamente isso, que cessou ali. Muitos irmãos tradicionais acreditam dessa forma, desse pensamento, mas nós, como pentecostais, a característica marcante em nós não é o fato de nós falarmos em outras línguas, ou seja, em outros idiomas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Isso é uma das evidências. O que nos marca como pentecostais é porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é atemporal, e ela continua registrando e continua falando conosco de forma única, e o que aconteceu no passado pode acontecer no presente e poderá acontecer no futuro. É algo contínuo. Os milagres que Jesus fez, a Bíblia vai dizer que obras maiores a igreja faria. A Bíblia vai nos apresentar que, diante daquela argumentação de Pedro com Jesus, quando Jesus diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo está falando, olha, sobre o fundamento da sua fé, sobre os princípios estabelecidos por mim, a igreja vai vivenciar grandes milagres. E não é milagre apenas físico, mas é milagre de modo geral. E aí, desde então, começou a construir toda uma comunidade. E o que caracterizava a igreja primitiva era justamente esta dependência de Deus. Eles não se importavam com seus interesses, mas eles dependiam de Deus. Eles não se importavam em morrer, porque quando eram perseguidos, eles se jogavam diante dos seus algozes e diziam: me matem, porque hoje me encontrarei com Jesus em glória. Estevão, apedrejado, ele viu o céu aberto. E ao longo de toda a história nós vamos vivenciar isso.
A dependência de Deus é que nos marca. E é isso que nós temos que viver. E entender que o impossível, ele passa quando você depende. O impossível acontece quando você depende. Você está dependendo de Deus ou dependendo da sua consciência, do seu resultado? Você está dependendo de Deus ou dependendo de alguém que está do teu lado para te dar uma palavra, ou para te dar um cheque, para te dar um dinheiro, para resolver o teu problema? Você está dependendo de Deus ou você está querendo dar um jeitinho? Irmãos, Deus, quando Ele quer fazer, Ele levanta, Ele prepara, Ele levanta pessoas, Ele diz: olha, meu servo, vai lá, abençoa fulano, vai lá, olha, abençoa ciclano. Por quê? Porque Ele é Deus. A igreja precisa viver isso. Essa visão antropomórfica que nós estamos inseridos, essa comunidade de fé cristã que está sendo desconstruída pelo hedonismo, pela racionalidade, pela visão relativa, isso está sendo extremamente ruim, porque às vezes nós queremos racionalizar tudo. Nós queremos colocar o homem como centro. Você é a vitória, a bênção vai chegar, olha, as portas vão se abrir. Você é o cara, você é o cara. Você é o cara. Eu ouvi um certo pregador, e eu no carro ontem, dirigindo, minha esposa mostrando, muito conhecido de todos, não vou citar o nome aqui. E esse pregador começou a narrar toda a história do Rei Leão. Fazendo aqui um merchan, né? Esse filme que está agora. E ele citando o exemplo de um, característica de outro, que um superou as suas dificuldades e outro conseguiu vencer. Era ser destinado, aquele leão era para ser destinado a um rei, mas ele não entendia que ele era rei, mas chegou um momento da história que ele levanta, assume o seu papel. Eu olhei, muito bonito, nos sensibiliza. Eu falei, mas isso não é pregação do Evangelho. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós não temos absolutamente nada se Ele não estiver conosco. Porque a glória é dEle, o poder é dEle, o domínio é dEle. Eu não posso, eu sou fraco. Se Ele não me conduzir, irmãos, eu sou tendencioso ao pecado. Eu não consigo chegar se Ele não me estimular diariamente. Eu não consigo chegar se o Espírito Santo de Deus não usar pessoas e me abraçar e dizer, meu irmão, Deus é contigo, vai nessa caminhada. Eu não consigo chegar se eu ler a Bíblia e aquela palavra e aquela mensagem não fluir no meu coração, porque eu sou pecador. Então essa autoajuda, ela é muito boa, não estou dizendo isso, mas isso não é Evangelho. O Evangelho é outra história. Então, queridos, isso produz uma geração, e é isso que eu quero aqui chegar, uma geração em que as pessoas passam a depender muito mais de si do que do próprio Deus. Deixa eu continuar aqui, senão não vou conseguir chegar lá, né? Então essa independência de Deus não nos faz ver o impossível. Quando nós dependemos dEle, é que vivenciamos o impossível. Tais exemplos são registrados para fortalecer a nossa fé, consolidar a nossa confiança e alimentar a nossa esperança. Pois a maior prova da nossa fé não é quando clamamos por algo que a própria ciência diz ser impossível. Então isso é nutriente para o nosso crescimento espiritual. Os impossíveis são muito importantes nós vivenciarmos esses registros, esses testemunhos para a condução da nossa vida. Deus não precisa provar para nós que Ele é capaz. Deus simplesmente faz. O que entendemos como impossível é algo puramente natural para Ele. Permita Deus que esta lição possa despertar o crente a compreender que a última palavra vem de Deus. Em especial, contudo, diz que é impossível acontecer. Afinal, Deus governa até o impossível. Então, que ao final desta lição, irmãos, você possa vivenciar estes impossíveis. Porque essa dependência dEle é que nos despertará. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que somos testemunhas. Testemunhas de quê?
De quê? Somos testemunhas de Cristo. De quê? Testemunha do seu Evangelho. E qual é o resultado do Evangelho? O resultado do Evangelho é a salvação do pecador. E a salvação do pecador produz impossíveis. Um exemplo muito claro. Você quer ver um homem em que antes cheirava, roubava, tinha uma vida totalmente desconstruída, a sociedade não entende isso. Mas quando vem para Cristo, ele passa a ser um homem transformado. Ele passa a ser uma nova criatura. Isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. É possível. E o testemunho daquele irmão vai nos estimular a cada dia. Por isso que precisamos rechear a nossa vida cristã com os impossíveis. Por isso que a gente vive uma geração, infelizmente, muito racional e doentia. Doente no sentido de que a todo momento há uma fragilidade, uma ruptura. Por qualquer situação há uma ruptura. Qualquer situação fragiliza. Um exemplo, fulano não falou comigo hoje, não vou mais para a igreja, vou deixar de ser crente. Ou seja, uma coisa tão simples, tão banal, que às vezes é algo extremamente complicado para aquela pessoa. Às vezes abandona a fé, e eu conheço pessoas assim, irmãos, que coloca a culpa em todo mundo, diz que todo mundo está errado, mas na verdade o grande erro é o dela. Ela que deveria, mesmo tendo razão por algumas questões, não estou aqui tirando a razão, não, mas isso é tão pequeno, isso não pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a vida não está recheada de impossíveis, mas quando essa pessoa tiver uma experiência, irmão, saiba de uma coisa, isso vai elevar. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, pode todo mundo me perseguir, mas eu continuo acreditando. Eu continuo prosseguindo. Pode acontecer o que quiser, eu continuo indo. Eu continuo na pegada certa, porque eu não estou olhando para as pessoas, eu estou olhando para Jesus. Quando olhamos para as pessoas, pecamos, erramos, frustramos. Maldito é o homem que confia no homem. Nós não temos que confiar no pastor, nós não temos que confiar em pessoas, nós não temos que confiar em ninguém. Claro que é no sentido de estarmos em construção da fé, na nossa fé. Confiar é no sentido de expor as nossas, os nossos conselhos, de expor as nossas intimidades, no sentido de uma construção de vida cristã, ok. Não é isso, porque Deus usa os homens, Deus estabeleceu homens para que, a partir desses homens, a nossa vida venha a ser construída, porque Deus usa pessoas para a condução do Evangelho. Mas o que eu estou me referindo não é nessa relação. O que eu estou me referindo é na construção da fé. A minha firmeza da fé está em Cristo e não no homem. É isso que eu estou falando. Os irmãos entenderam, irmãos? Glória a Deus. A nossa construção tem que estar em Cristo. É Cristo Jesus. A sua construção tem que estar em Cristo Jesus. Bom, vamos lá. O que se entende da palavra impossível? Os dicionários dizem que o impossível é algo que está além da nossa capacidade de lidar, fazer ou entender. Refere-se também ao que não pode existir ou acontecer. É ainda aquilo que é estranho e invulgar, aparentemente desafiando as leis da razão, em que é difícil acreditar, incrível e que não é possível, segundo John Brooksby. Disse que um cientista não pode afirmar honestamente que algo é impossível, ele só pode dizer que é improvável. Ocorre que algo improvável é aquilo que não se pode provar. E, de fato, a ciência não tem como provar a causa, mas pode provar e confirmar o efeito, e admitir que algo rompeu com os limites das leis da natureza, e de fato aconteceu. O fato é que, irmãos,
A ciência não vai provar absolutamente nada em relação ao impossível. Segundo a lição, eles alegam que o impossível não existe, mas sim o improvável. Então, assim, é algo que não se pode provar, mas que existe um registro, um exemplo. Ele diz que o Big Bang é algo improvável, porque explodiu ali, no sentido, não a ação do Big Bang, mas as forças que aconteceram anteriormente para provocar aquele despertar. Ou seja, se aceita, não tem registro sobre isso, mas o impossível, é impossível deles afirmarem, porque o impossível é muito maior do que aquilo que é registrado. Porque, irmãos, é preciso nós vermos, nós olharmos uma situação que não acontece, uma situação que não está diante de nós, uma situação que não está conduzindo-nos para aquela situação. E, no entanto, nós acreditarmos, irmãos, nada vai afirmar, nada vai confirmar, nada está ali, aparentemente, diante de nós, para nós dizermos aqui, eu vou fazer, eu vou realizar. Nada. Mas, no entanto, nós acreditamos. No entanto, nós vivemos pela fé. E aí o impossível acontece. Então, queridos, é preciso nós compreendermos que o impossível faz parte da nossa vida cristã e, no primeiro momento, esse impossível, isso de forma didática, para que isso ocorra, nós precisamos depender de Deus. E, em segundo momento, precisamos vivenciar esse testemunho. E, em terceiro momento, nós precisamos seguir aquilo que está diante de nós, diante daquilo que a Bíblia coloca como ponto principal, como um ponto estruturante para a nossa fé. Não esperando racionalizar algumas coisas. Tem coisas que nós não temos como buscar argumentação. É acreditar e acreditar. Ponto final. Ah, mas eu vou no médico para procurar saber o que aconteceu. Ele vai chegar e falar, olha, aqueles que não são ateístas, né? Você acredita em Deus? Acredito. Então, Deus fez esse milagre. Simples assim. Então, queridos, é preciso nós entendermos essa dinâmica. E o que a Bíblia, então, vai falar sobre os impossíveis? O que está registrado nas Escrituras? A palavra impossível se destaca no texto bíblico e aparece 10 vezes. A palavra impossível aparece 10 vezes na Bíblia, indicando que, de fato, há diversas coisas impossíveis no mundo. Nós destacando-se os seguintes textos. É impossível remover um monte de um lugar para o outro por uma palavra, mas se tiverdes fé, como um grão de mostarda, será impossível, pode ser realizado. O impossível pode ser realizado. Mateus 17, 20. São vários textos que vão nos apresentar essa relação de Jesus com os seus discípulos e com a igreja, em especial na formação da estrutura e das doutrinas estabelecidas por Jesus, porque Jesus é a causa final, é o resultado final do propósito salvífico do homem. No Antigo Testamento nós vamos ver a construção desse pensamento, Deus conduzindo, Deus trazendo a revelação ao homem de forma progressiva e conduzindo ao homem até Cristo. Cristo, então, ele assume esse papel. E a partir de Cristo, todas as coisas passam a ter sentido, tudo aquilo passa a ter propósito. Então, Cristo, cumprindo esta missão do Pai, ele deixou-nos um legado, e nos seus ensinamentos, ele sempre procurou conduzir os seus seguidores para essa dependência. Nós vamos ver que desde as exposições do Sermão do Monte,
até mesmo o resultado final dos discípulos que seguiram e chegaram até nós, a fé é a marca principal desta unidade, deste vínculo. Irmãos, precisamos, por mais que tenhamos a teologia como resposta de Deus para o homem, a compreensão de alguns mistérios, algumas verdades, mas precisamos acreditar, precisamos ter fé. Sem fé, o impossível não acontece. Isso é fato. O homem incrédulo não vive, não é conduzido para os impossíveis. Por isso que em todas as argumentações, e nós vamos ver de Jesus, sempre Jesus vai, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Vai. Jesus está ali sendo didático e dizendo para aquelas pessoas que elas precisam depender de Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. E sempre alguns valores estão embutidos neste relacionamento. Por isso que na vida cristã, os impossíveis, eles acontecem não para nós dizermos, legal, para nós dizermos, opa, a minha vida agora vai ser bem-sucedida. Ah, não, olha, agora eu vou chegar ao resultado, agora eu serei o cara. Não é isso. O impossível cristão, dentro dessa temática que nós estamos construindo aqui, é para sempre ensinar-nos alguns valores. Quando você recebe uma notícia e você diz, você está sendo diagnosticada com câncer, e o seu tempo de vida é X, e aí você começa a orar, e aí você começa a buscar a presença do Senhor, e aí o diagnóstico muda, você recebe um laudo e diz, olha, você está curado, os médicos disseram para você, não sei o que está acontecendo, eu só sei que o milagre aconteceu, o impossível aconteceu. E agora, você vai sair dali e ponto final, não. Ali, a oração que te conduziu para aquele resultado, ensinou você a ser paciente. A oração que conduziu para aquele resultado, ensinou você a ser uma pessoa melhor. A oração que conduziu aquele resultado, te ensinou a ser mais tolerante com o próximo. A oração que te conduziu para aquela situação, te ensinou a ser uma pessoa mais tolerante com o próximo. A oração que te conduziu para aquele resultado, te ensinou a ser uma pessoa melhor consigo mesmo, dando o significado às coisas mais simples, não se importando com o que alguém diz, porque hoje a gente está dentro dessa preocupação. O que o outro está dizendo da gente? As redes sociais é o resultado disso. Né? Se um posta, teve agora as postagens, né, das fotos envelhecidas, eu não entrei nessa não, irmãos. Todo mundo postando, nada contra, não é isso que eu estou me referindo. Mas o fato é que a moda, quando lhe é empregada, todo mundo querem seguir isso. Nós somos seres sociais e, infelizmente, felizmente, para algumas coisas isso acontece. Mas o fato é que as pessoas são massa de manobra diante de uma situação. Nós temos que ser aquilo que a Bíblia diz que eu preciso ser. Nós temos que andar conforme o que Jesus quer nos ensinar e conforme aquilo que eu sei, segundo a palavra que eu tenho aprendido. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter qualidades e ter personalidade. E essa construção nos leva ao impossível, mas o impossível marca as nossas vidas, porque nós vamos perceber que somos dependentes dele. E esses valores são construídos. Esses valores que construíram a teologia cristã. Essas experiências que foram trazendo a argumentação filosófica, a cultura judaica, e foi criando todo um sistema doutrinário, até chegar aos nossos dias.
Então, irmãos, essa é a marca. Essa é a marca. E a Bíblia, então, vai citar vários registros, e sempre nessa didática de Cristo, sempre alguns valores foram empregados quando muitos foram arguidos para uma construção de impossibilidades da vida. Então, são os textos que nós estamos vendo aqui, né? Em Mateus 19, 24, vai dizer: é impossível um camelo passar no fundo de uma agulha, indicando a dificuldade do rico de entrar no reino dos céus. Todavia, para Deus isto é possível. Jesus está ensinando o valor, não ser avarento, ou seja, não estar preso às coisas deste mundo. E o rico, muitas vezes, está preso às coisas deste mundo. Então, Jesus, ali, didaticamente, trouxe situações, dizendo que mesmo sendo impossível para o rico, é possível para ele. Mesmo uma pessoa não conseguindo se libertar, se transformar de alguns vícios ou algumas realidades, é possível para ele. Tudo é possível para ele. Glória a Deus, aleluia. É impossível que não venha escândalos, ou seja, que ocorram fatos que levem pessoas a tropeçarem na fé. É um registro, Lucas 17:1. É impossível a lei salvar, porque estava enfraquecida para justificar, santificar, livrar da culpa e do poder do pecado por causa da natureza pecaminosa do homem. Mas em Jesus, Deus pode salvá-lo, libertando-o do pecado. Romanos 8:3. É impossível uma pessoa que viva sob a gerência da natureza carnal agrade a Deus. Romanos 8, 7, 8. É impossível que Deus minta por duas coisas imutáveis. Primeiro, a sua promessa, que por si é só fidedigna. O juramento concedido aos homens que confirmam a sua promessa. Hebreus 6, 18. Queridos, nós temos que ver e entender que os impossíveis, à luz das Escrituras, e o que as Escrituras apresentam, são situações didáticas, conforme eu registrei, são princípios imutáveis, conforme nós lemos aqui na leitura, dizendo que Deus ele não mente. Por quê? Primeiro, porque Ele tem uma promessa com aquilo que Ele próprio diz. Nós vamos ver também que existem situações que são imutáveis, que não mudam. Situações como esse princípio. É impossível de haver alguma mudança. Nós vamos ver vários registros da Bíblia vivenciando relatos de impossibilidades que, ao final de tudo, precisamos apenas acreditar, confirmar. Às vezes, nós queremos, com essa mente pós-moderna que temos, de entender algumas coisas. E, principalmente, a teologia, ela acaba conduzindo para algumas argumentações, mas eu digo isso para os nossos alunos, e inclusive em algumas aulas que assisti, que existem situações que, por mais que você tenta argumentar, ao final você tem que acreditar, porque é impossível para a mente humana entender algumas coisas. Ponto. É impossível. Um exemplo claro, a Trindade, a Santíssima Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Todo mundo fala isso, né? Trindade não é isso. São três pessoas que são distintas em relação à sua persona, mas que se unem de uma forma uníssona para trazer-nos a verdadeira identidade do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Como se dá isso? É mistério. Aí é mistério. Isso é um mistério. A impossibilidade dessa junção, como se dá? Isso é uma posição teológica. Tem coisas, irmãos, que precisamos acreditar, confirmar
E a Bíblia está recheada destes registros. É impossível agradar a Deus sem fé na pessoa dele. É impossível. Hebreus 11, 6. É impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. É impossível que o sangue de animais remova o pecado do homem, posto que só o sangue de Jesus é capaz de fazê-lo. A remissão no Antigo Testamento não é capaz de apagar o pecado. Hebreus 10, 4 vai registrar. Então nós vamos ver estes registros da palavra impossível diante de princípios, diante de construções didáticas da nossa fé, mas diante também de princípios imutáveis, que não mudam. Pois bem, estes impossíveis, eles precisam nos levar a uma construção, a um resultado final. Isso é fato, irmãos. Sem esse resultado final, a nossa vida cristã, ela perde sentido. Ela perde sentido. Porque precisamos dessa condução, dessa vivência. E o texto bíblico vai apresentar os relatos bíblicos para fazer com que eu e você possamos tê-los como estimuladores, ter como agentes que vão provocar isso. Por isso a necessidade de nós vivermos o que a palavra diz. Quando alguém diz, leia a Bíblia, viva o que a Bíblia está falando, porque ali são registros, são testemunhos que vão estimular-nos a vivenciar esses impossíveis. E esses impossíveis irão fazer com que a minha vida cristã sejam mais recheadas, sejam mais recheadas de uma ação permanente do Espírito Santo. Bom, o próprio Jesus vai afirmar ou confirmar alguns fatos realizados que provam a divindade. Por exemplo, essa aqui é um mistério da igreja. Jesus, que fora revelado em Cristo, mas continua sendo um mistério para aqueles que são incrédulos. Jesus, ele foi homem, mas Jesus foi Deus. Isso é impossível. Como um homem ser Deus e como Deus ser um homem. Então Jesus personifica isso. E a lição vai trazer isso também, essa impossibilidade. Fatos impossíveis realizados por Jesus provam a sua divindade. Ou seja, fatos vão apresentar isso. Há um texto judaico que diz: o milagre não prova o impossível, serve apenas como confirmação do que é possível. A crença é que só Deus faz milagres. Nessa esteira, afirmamos que Jesus é Deus, pois para Ele nada é impossível. O que vai vaticinar isso? Justamente é a construção da vida piedosa de Jesus diante dos fatos que lhe foram apresentados e o resultado desses fatos. Primeiro, letra A, o milagre prova o impossível sim, pois Deus realiza milagres. Atos 19, 11. O que nos diz Atos 19, 11? Vamos ler, para não ficar maçante apenas com as nossas argumentações e entender o que o texto diz. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ali Paulo fazia maravilhas extraordinárias? Não. Quem fazia maravilhas extraordinárias? Deus. Por isso, queridos, que precisamos entender que somos apenas instrumentos, é Ele que faz. A glória é dEle, o poder é dEle, a autoridade é dEle, é Ele que faz. É a dependência, aí voltamos de novo, a dependência de Deus é que nos faz isso. Por isso que eu vejo uma galera aí,
Às vezes, você quer ver um exemplo? Claro. Olha aí, levanta, olha aí, começa a filmar. E começa a expor, começa a promover o milagre. Aí alguns até são sugestionados, jogam um paletó, outros caem e levantam. Irmãos, quando Deus quer fazer, não precisa disso não. Deus pode fazer dessa forma? Claro que pode. Eu não estou aqui questionando a autoria do milagre, não é isso que eu estou falando. Mas estou falando que muitas vezes tem uma galera que acaba querendo se colocar no lugar de Deus e aceita, às vezes, numa posição que não é dele, irmãos, não somos nada, é Ele que faz, é Ele que opera. Se Deus me usar aqui, Ele vai me usar, mas vai me usar porque é Ele que quer fazer, não é eu que sou poderoso, não. Então, esse tipo de preocupação também permeia a nossa comunidade de fé. Porque, às vezes, o impossível, às vezes, são manobráveis para uma situação, mas quando dependemos de Deus, as coisas acontecem. Então, vários textos vão apresentar Jesus como um agente e como realizador de grandes milagres e de grandes impossíveis. É Ele que faz, não somos nós. Outro exemplo, a Bíblia registra diversos milagres realizados, incluindo aí a criação do homem, Gênesis 1, 26. A Bíblia afirma que tudo foi criado por Jesus e para Ele, Colossenses 1, 16. O que nos diz Colossenses 1, 16? Esse texto é muito interessante, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. João vai dizer que Ele é o Verbo encarnado. Todas as coisas acontecem por causa dEle, Ele que traz a impossibilidade física, a impossibilidade humana, e Ele faz isso se tornar possíveis. Porque em Cristo, todas as coisas, elas são conduzidas, elas são controladas, elas são atuadas, elas são argumentadas. Por isso a nossa fé, irmãos, em Cristo, se nós tivermos fé, e as citações apenas do tamanho de um grão de mostarda, as coisas acontecem. A fé em Cristo, não a fé em si, não a fé no homem, não a fé na impossibilidade, na ideia de que nós vamos ter uma sorte e a sorte vai nos alcançar em um determinado momento. Eu vou fazer uma fezinha ali e as coisas vão acontecer, irmãos. Eu vou ali, ver na telecena, sortear alguns números. Irmãos, não é isso, não. Quem é de Cristo e quem está em Cristo depende dEle. É Ele que vai abrir a porta. É Ele que vai fechar a cova. É Ele que vai fazer o milagre. Tudo está impossível, é Ele que vai tornar possível. É isso que nós vamos ver nos textos que estamos apresentando. Que os impossíveis, eles ocorrem pela intervenção de Cristo, a partir dessa primícia. Qual é a sua fé? A sua fé está argumentada em quais valores? Está argumentada apenas nos valores religiosos? Nos valores apenas morais? Nos valores pessoais? A sua fé precisa estar argumentada em Cristo. Em Cristo, pela sua palavra. E aí a importância de conhecer as Escrituras. E é isso que, de forma paulatina, pastor Paulo Afonso, às terças-feiras, nos domingos, nós, como obreiros diretos, tantos outros presentes, que se preocupam em trazer, porque a consciência das Escrituras Sagradas que vão levar-nos uma compreensão e um entendimento e uma construção didática dessa fé que vai provocar
os impossíveis e, segundo a vontade e a soberania, a vontade de Deus, serão realizados. Amém? Então vamos lá. A Bíblia afirma que tudo foi criado por Jesus e para Ele. Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos, ressuscitou mortos, expulsou demônios que atormentavam vidas e ainda nos garantiu um lugar no céu. Que maravilha! João 2,14, 2,3. Nós não vimos tais milagres, mas temos o testemunho das Sagradas Escrituras e da história. Cremos nestes milagres e por isso somos bem-aventurados. O maior dos milagres foi Ele ressurgir dentre os mortos, depois de 3 dias, e garantir a nossa ressurreição. Essa é a marca do cristianismo. Ele ressuscitou. Ele venceu o impossível, venceu a morte. E ao 3º dia ressuscitou. Ele venceu, ele deixou-nos um exemplo de que o pecado, representado pela morte, foi vencido por um homem. E agora, quando olhamos para Jesus, e quando confessamos Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, nós também venceremos o pecado e, consequentemente, a morte. Porque quando morremos, passamos da morte para a vida. E naquele grande dia, iremos ressuscitar, iremos ressurgir com o corpo glorificado, e encontraremos o Senhor em glória, em céu, ao som da trombeta, diante das bodas do Cordeiro, em que nós seremos galardoados, segundo as nossas obras, pela fé. Isso, irmãos, é algo que nos motiva, porque ali nós vamos dizer, a morte pode tragar o corpo, mas a minha alma e o meu espírito estão no paraíso, esperando o som da trombeta, aonde vamos ressurgir, vencendo o pecado de forma ampla. Oh, que maravilha! Então, queridos, Jesus deixou-nos estes registros de que o impossível só é vivenciado a partir da premissa. Primeiro, quando nós dependemos de Deus. Só uma irmã respondeu, irmãos? Quando nós dependemos de Deus. Segundo, quando nós somos sua testemunha. Terceiro, quando nós permitimos e nós acreditamos de forma cabal nas palavras e nos ensinamentos de Cristo Jesus. E, consequentemente, aquilo que Ele deixou nos registrado estimulará-nos a vivenciar uma vida cristã repleta de impossíveis. Um exemplo claro, Hebreus vai registrar justamente isso, que o justo viverá. E nós, é Romanos que fala que o justo viverá pela fé, mas Hebreu vai dizer que a fé, o justo de fato, só vai vivenciar uma fé cristã quando nós cumprirmos a missão. É isso que ele coloca lá. Nós temos uma missão, irmãos. Qual é a sua missão? É isso que Hebreu vai dizer, que nós estamos o quê? Correndo para um resultado final. Tudo isso está sendo orquestrado e todas essas impossibilidades, isso está no controle de Deus para um propósito comum. E nos esquecemos de que somos este agente, que somos pessoas em que estamos inseridos diante de um propósito, não diante de um interesse próprio. Irmãos, quando o Senhor te cura, Ele te cura para um propósito. Por isso que às vezes os impossíveis não acontecem porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quando o homem se coloca nessa posição, eu, e esquece dele, não acontece. Mas quando você depende dele, Senhor, está difícil, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei, Senhor, todos disseram que não, mas eu sei que tu podes. E as coisas acontecem. Essa dependência dele é que nos move. É essa consciência. Então permita os irmãos compreenderem. Olha a cosmovisão relacionada diante da nossa sociedade, que visa os interesses
próprios. E estes interesses próprios, às vezes, é maléfico para a construção de uma fé que, por sua vez e consequentemente, vai te levar a um entendimento, e ao levar ao entendimento, a crença de que aquilo que é impossível pode se tornar possível em Cristo, diante dessa temática. Ele controla, irmãos, ele faz, e faz com um propósito. Então, queridos, a Bíblia, ela registra diversas situações, diversas citações e situações. A Bíblia, ela prova que em Cristo, esses impossíveis, eles podem acontecer quando nós acreditamos e colocamos a nossa confiança nele. Deus tem o governo do mundo do impossível. É maravilhoso que lemos, ponto 4 aqui, Deus tem o governo do mundo do impossível. É maravilhoso quando lemos em Lucas 1,37. O que nos diz Lucas 1,37? Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Ao tempo que lemos em Mateus 19, 26, que para Deus tudo é possível. Ademais, a Bíblia aponta as diversas razões do seu governo sobre o impossível. Primeiro, que ele é Deus. São várias citações aqui. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele foi exaltado soberanamente e recebeu em nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2:9. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Ele foi o único que andou sobre as águas. Ele foi o único homem assunto ao céu pelo seu próprio poder. Foi o único em toda a história da humanidade que afirmou em João 10,17 algo impossível e cumpriu, assim, porque esta é outras fundamentações, por esta e outras fundamentações, razões, não tem dúvidas, ele governa o mundo do impossível. João 10,17, o que diz lá? João 10,17, vamos ler. Aleluia. Foi o único em toda a história. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha que bênção, irmãos. Ele foi capaz de cumprir tudo. Então, queridos, os impossíveis apresentados diante das impossibilidades e diante das situações humanas, porque tem coisas que fogem à nossa crença, foge à nossa realidade. Crença, quando digo, não na nossa fé, crença como homem. Então, esses impossíveis, eles sempre irão ser construídos para uma verdade. Deus tem o governo de tudo, Ele governa todas as coisas, Ele prepara, Ele conduz, Ele articula, Ele realiza todas as coisas. Então, queridos, Deus nessa construção, Ele cumpre cabalmente tudo o que diz e tudo que é arguido e argumentado. Os fundamentos, as razões de tudo está sobre o seu governo. Então, queridos, que você não possa apenas dizer como é, acreditem. Como faz, acreditem. Como se dá, acreditem. Simples. Então, todas as coisas, elas são construídas, elas são fundamentadas. Então, a Bíblia vai apresentar diversas razões desse governo. Ele é imutável, ele cumpre, ele é eterno. Ele está além das impossibilidades da física, ele anda sobre a água, ele faz, ele acontece. É o governo de Deus, irmãos. E se eu faço parte deste governo,
nós temos que dizer assim: eu creio, eu acredito. Pode contar comigo, Senhor. Eu estou aqui à sua disposição. Quando você ouvir aquela situação, meu filho, faça isso. Não, isso é impossível. Faça isso, irmãos. Para chegar a esse tipo de intimidade, é preciso nós termos uma firmeza e uma intimidade, uma dependência dele. Não é essa coisa louca que às vezes as pessoas acabam falando: olha, esses pseudos profetas. Mas quando Deus fala com você de forma única, quando Deus fala com você lá do fundo do teu coração, queridos, e você vai, e a coisa vai. Porque, primeiro, a resposta de Deus traz paz no coração. Segundo, a resposta de Deus traz edificação para aqueles que estão ao seu redor. Daí você vai entender a mão de Deus. Quando isso confirmar, irmão, vai. Porque o resultado é só vitória. Aí é só vitória, né? Aí é só vitória. E é isso, irmãos, nessa construção é maravilhosa. Então, queridos, a Bíblia vai apresentar citações, fatos que vão provar Jesus realmente ser Deus e, consequentemente, essa dependência dele. O governo de Deus nas impossibilidades, porque só Ele tem o domínio, o poder, só Ele é capaz de realizar o impossível. Dentro dessas óticas, nessa construção, precisamos acreditar. Várias citações foram aqui apresentadas. O Espírito Santo é o agente da vitória nas batalhas. Irmãos, Deus, na sua soberania, enviou o seu Filho Jesus, e Jesus, quando foi assunto ao céu, se ascendeu em glória, ele disse: eu não vos deixarei, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Por quê? Porque ele sabia que a todo momento nós iríamos ser arguidos e ser desestimulados nessa perseverança. Irmãos, quando eu falo isso, e a lição ela tem essa temática da impossibilidade, do impossível, parece que a coisa é muito simples, é muito fato, acreditem, mas diante dos desafios da vida, é algo completamente fora de um contexto para a nossa razão. E como homens, nós não acreditamos, mas tem o Espírito Santo. Ele batalha, Ele opera, Ele nos estimula, Ele te dá aquela energia, aquela força, não estou falando que Ele energia isso, estou falando aquela força, para você, vamos lá, irmão. Vamos lá, não. Deus está confirmando, essa palavra tem sentido, essa palavra tem sentido, a palavra de Jesus tem razão. Você sai daqui, flecha na mão do valente, é Ele, irmãos, o Espírito da verdade. Então, o Espírito que é o agente da vitória nas batalhas impossíveis, o Espírito Santo nos guia em toda verdade. Então, observem que esse estímulo, esse despertar para o vivenciar no Espírito segue princípios, não é algo aleatório, não. Vamos lá. Não, irmãos. O milagre às vezes não acontece, o impossível, o improvável não acontece. Sabe por quê? Porque princípios que foram determinados no governo de Deus, que foram determinados por Deus, estão sendo quebrados. Tem gente que quer ver um milagre, ver o resultado final, ver situações impossíveis acontecer, mas que estão quebrando princípios, que são inegociáveis. Não tem como ver o resultado final se aquilo te afeta diretamente em uma comunhão sincera com Deus. Como? Como ver um milagre acontecer se mente, se rouba, se faz coisas ilícitas, se adultera, se faz aquilo que não é a vontade de Deus? Não tem como, irmão. Você pode ter uma fé
uma fé de melancia, né? O tamanho da melancia, grandona, né? Mas, se está sendo quebrado, não adianta, irmãos. Não adianta. Você sabe o que a Bíblia diz? Isso para os casais. Se dentro de um relacionamento de um casal, não está comum acordo, irmãos, se o casal orar, primeiro tem que se reconciliar para que Deus venha receber aquela oração. Tem que estar comum acordo, irmãos. Eu não estou falando eu estou falando de princípios bíblicos, obviamente. Agora, o esposo ou a esposa não são cristãos. Aí a Bíblia vai dizer que um edifica o outro. E aí, algo é colocado, há um desentendimento ali que são apresentados, que foge à argumentação moral, ética, espiritual das Escrituras, não é nesse sentido. Essa discordância não é nesse sentido, mas é no sentido de um relacionamento saudável. E aí que é o problema, porque às vezes as pessoas querem receber o resultado, mas não querem o quê? Construir, não querem se relacionar, não querem vivenciar a verdade em sua plenitude. Então o Espírito Santo nos guia em que sentido? Meu filho, é esse caminho, sai desse caminho, pede perdão aqui, eu sei, né, perdoa, né, cede um pouquinho, não, vai lá, conversa, por mais que você tenha consciência, por mais que vai lá, se reconstrói, continua prosseguindo, irmãos, isso vai nos estimular a vivenciar algo maravilhoso. Bom, inclusive de ver o impossível acontecer. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 34, 35, diz: Maria declara que era impossível gerar um filho, pois não se relacionava com José. Mas o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Que loucura, né, irmãos? Imagine uma jovem falando, ouvindo uma voz, vendo diante dela o anjo, e diante dela disse que ela daria à luz a um filho, e ele seria Emanuel, Deus conosco. É algo impossível, irmãos, a lógica humana. É algo impossível. Mas o que Maria fez? Duvidou? Acreditou, irmãos. Acreditou. É claro que nós não estamos aqui colocando Maria como divina, conforme algumas ideias cristãs, mas não é isso. Ela acreditou como agente, como aquela que seria instrumento de Deus para a sociedade. Deus a usou. E é isso que nós temos que acreditar. Descerá sobre ti. Gideão, ao enfrentar os amalequitas com 300 homens, era impossível vencer, mas o Espírito Santo o revestiu e ele venceu. Davi enfrentou o gigante Golias, era impossível derrotá-lo, mas o gigante caiu, porque o Espírito Santo se apossou dele. Quem é este circunciso que se levanta diante do Deus vivo? Ele se levantou, ele permitiu a presença do Espírito Santo. Por isso, queridos, que nós, pentecostais, dizemos, busquemos a presença do Espírito Santo. Você já buscou a presença do Espírito Santo? Você já buscou a presença, buscou ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Porque, por mais que tenhamos consciência, pastor Pimentel, de todas essas verdades, porque às vezes nós estamos lendo a lição, e a lição está nos conduzindo a uma vivência, porque vida cristã, vida com relacionamento com Deus, tem que vivenciar essas impossibilidades. Mas isso só é possível quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que nós não estamos sozinhos.
Porque, irmãos, Deus ele encurtou o espaço. Deus encurtou. O homem, ele estava distante de Deus. Deus agora em Cristo une. E Cristo une ainda mais o homem, a partir do seu espírito. Então, quando conduzimos e quando temos uma construção de uma vida cristã, balizada em uma experiência com o Espírito Santo, de oração, de produção, de relacionamento, de uma vida diária, irmãos, porque relacionamento não é só quando você dobra o joelho, não. Relacionamento com o Espírito Santo é você tê-lo como amigo. Quantas vezes eu estou dirigindo, Jesus me ajuda, Espírito Santo, o que eu vou fazer? Olha, essas respostas eu preciso tê-las, Senhor. E essa condução, e essa vivência, nos leva a experimentar coisas tremendas. Mas às vezes nós não tiramos nenhum período, queridos. Não tiramos nenhum período para orarmos, para falarmos com Deus, para nos relacionarmos com Ele. Às vezes chegamos tão esbaforidos, né? E até dentro dos nossos afazeres cristãos, às vezes é tanta coisa, é departamento daqui, é departamento dali, se é pregador, sai de uma agenda, entra em outra. Irmãos, calma aí, vamos nos relacionar com o Espírito Santo. Vamos nos relacionar, porque isso foge toda a ótica, toda a razão, toda a construção, toda a temática, tudo aquilo que está visível. E o Espírito Santo, Ele quer fazer, Ele usa, irmãos, Ele faz. E por isso nós precisamos nos relacionar com Ele, nós precisamos ter intimidade com Ele, nós precisamos ter essa experiência, porque Ele pode fazer, Ele quer fazer, mas é preciso nós andarmos com Ele. As coisas do Espírito de Deus só são discernidas para aqueles que são espirituais. Não existe uma outra relação. É preciso nós olharmos com os olhos da impossibilidade. É preciso olharmos com aquilo, não, eu acredito, eu vou, porque está escrito, porque a Bíblia baliza, porque a Bíblia, ela autentica, e deixar Ele conduzir e obedecer. E aí tem outros exemplos, Atos 7,55, Estevão estava sendo apedrejado, não olhou as pedras, mas a glória de Deus, porque estava cheio do Espírito Santo. Você acha que ele estava sentindo dor? Claro que estava, mas aquilo que movia era muito maior. O que te move nesta manhã, irmãos, precisa ser muito maior, precisa ser muito além do que apenas algo estético, algo visível. A gente está indo muito estético. Nós temos que acreditar no impossível. Irmãos, Deus quer excelência, claro, mas às vezes, pastor, a gente fica preso a coisas pequenas. Irmãos, nós temos que ver um milagre acontecer, ver situações impossíveis acontecer. Para isso, relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que consola. Todas as partes das Escrituras em que homens viveram o impossível foram tocados e movidas pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, no entanto, Ele próprio intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio das palavras. Assim, vemos que em todas as coisas impossíveis, há a presença e o agir do Espírito Santo. Que possamos orar, clamar diante do impossível, suplicar a ação do Espírito Santo nestas causas, pois Ele tem essa especialidade de nos assistir e com o nosso Paracleto nos conduzirá em triunfo. É o Espírito Santo que vai fazer com que a nossa vida seja estimulada. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós alcançamos e vemos aquilo que é impossível. Nesta manhã, queridos, nós aprendemos que o impossível
ele só é possível quando nós dependemos, quando nós damos testemunhos, quando nós fazemos parte do governo de Deus, e quando nós nos relacionamos neste governo com o Espírito Santo. Então, o que nos impede de vivermos o impossível? O que te impede de viver o impossível? O que te impede de ver situações acontecerem? O que te impede nesta manhã? Você tem o Espírito Santo, você faz parte deste governo, você acredita que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e entregou a sua vida a Ele, e a partir dessa entrega, você teve os seus pecados perdoados. O que nos impede? Nada, irmãos, nada. O bloqueio é a incredulidade, é a racionalidade. Por isso, irmãos, que nesta manhã possamos dizer: Senhor, eu creio. Assim como Samuel, quando ouviu a voz de Deus, ele disse: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Você pode se apresentar nesta manhã, irmãos. Você pode se apresentar. Concluindo, uma frase de Watchman Nee diz: se Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele nos coloca em situações difíceis. Se Ele quer realizar um grandioso milagre, Ele nos coloca em situações impossíveis. Aleluia. Irmãos, os impossíveis irão trazer grandiosos milagres. Assim, se o que estamos enfrentando nos parece impossível, e se aprendemos que Ele faz o impossível, esta é a hora de reavivar a fé e crer que Ele não mudou. Seu poder é o mesmo, seu governo é o mesmo, sua intervenção é a mesma. Fomos nós que nos afastamos dele, mas a hora de voltar a crer que Ele pode realizar o impossível em nosso favor, pois, de fato, Ele reina. A hora é agora, irmãos. A hora é já. Você quer, nesta manhã, sair daqui vivenciando o impossível? Amém?